A paz do Senhor, irmãos. Como vocês estão? Espero que bem. Vamos para o que interessa, a palavra de Deus. Agora o livro de Daniel, capítulo 2. Começando por o sonho de Nabucodonosor. No segundo ano de seu reinado, Nabucodonosor teve sonhos. Sua mente ficou tão perturbada que ele não conseguia dormir. Por isso o rei convocou os magos, os encantadores, os feiticeiros e os astrólogos para que lhe dissessem o que ele havia sonhado, quando eles vieram e se apresentaram ao rei. Então lhes disse: tive um sonho que me perturba e quero saber o que significa. Então os astrólogos responderam em aramaico ao rei: ó rei, vive para sempre. Conta os sonhos dos seus servos e nós os interpretaremos. O rei respondeu aos astrólogos: esta é minha decisão. Se vocês não me dissessem qual foi o meu sonho e não o interpretarem, farei com que vocês sejam cortados em pedaços e que suas casas se tornem montes de entulho. Mas se me revelarem um sonho e o interpretarem, eu daria a vocês presentes, recompensas, grandes honrarias. Portanto, revela-me o que o sonho e a sua interpretação. Mas eles tornaram a dizer: conte ao rei o sonho e seus servos, e nós o interpretaremos. Então o rei respondeu: já descobri que vocês estão tentando ganhar tempo, pois sabem da minha decisão. Se não me contarem um sonho, todos vocês receberão a mesma sentença. Pois vocês combinaram enganar-me com mentiras, esperando que a situação mudasse. Contem-me o sonho, e saberei que vocês são capazes de interpretá-los para mim. Os astrólogos responderam ao rei: não há homem na terra que possa trazer o que o rei está pedindo. Nem o rei, por mais e mais poderoso que tenha sido, chegou a pedir uma coisa dessas, e nenhum mago, encantador ou astrólogo. O que o rei está pedindo é difícil demais. Ninguém pode revelar isso ao rei, senão os deuses, e eles não vivem entre os mortais. Isso deixou o rei tão irritado e furioso que ele ordenou a execução de todos os sábios da Babilônia. E assim foi emitido o decreto que fossem mortos os sábios. Os encarregados saíram à procura de Daniel e dos seus amigos, para que também fossem mortos. Arioque, o comandante de guarda do rei, já se preparava para matar os sábios da Babilônia, quando Daniel dirigiu-se a ele em sabedoria e bom senso. Ele perguntou ao oficial do rei: por que o rei emitiu um decreto tão severo? Arioque explicou o motivo a Daniel. Diante disso, Daniel foi pedir ao rei desse um prazo, e ele daria interpretação. Daniel voltou para casa, contou o problema aos seus amigos, Amanias, Misael e Azarias, e lhes pediu que rogassem a Deus dos céus que tivesse misericórdia acerca deste mistério, para que ele e os seus amigos não fossem executados com os outros sábios da Babilônia. Então o mistério foi revelado a Daniel de noite, numa visão. Daniel louvou a Deus dos céus e disse: louvado seja o nome de Deus para todos sempre. A sabedoria e o poder a ele pertencem. Ele muda as épocas e estações, destrona os reis e estabelece. Dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir. Revela coisas profundas e ocultas, conhece o que jaz nas trevas, e a luz habita com ele. Eu te agradeço e te louvo, ó Deus dos meus antepassados. Tu me deste sabedoria e poder, e me revelaste o que te pedimos, revelaste-nos ao sonho do rei. Daniel interpreta o sonho. Então foi falar Daniel com Arioque, a quem o rei tinha designado para executar os sábios da Babilônia. Ele disse: não execute os sábios, leve-me ao rei, eu interpretarei para ele o sonho que teve. Imediatamente Arioque levou Daniel ao rei e disse: encontrei um homem entre os exilados de Judá que pode dizer ao rei o significado do sonho. O rei perguntou a Daniel, também chamado de Beltesazar:
Você é capaz de contar-me o que vi no meu sonho e interpretá-lo? Daniel respondeu: Nenhum sábio, encantador, mago ou adivinho é capaz de revelar ao rei mistérios sobre o qual lhe perguntou. Mas existe um Deus nos céus que revela mistérios. Ele mostrou ao rei Nabucodonosor o que acontecerá nos últimos dias. O sonho e as visões que passaram por tua mente quando estavas deitado foram os seguintes. Quando estavas deitado, ó rei, tua mente se voltou para as coisas futuras, e aquele que revela os mistérios te mostrou o que vai acontecer. Quanto a mim, este mistério não me foi revelado porque eu tenho mais sabedoria do que os outros homens, mas para que tu, ó rei, saibas a interpretação e entendas o que passou pela sua mente. Tu olhaste, ó rei, e diante de ti estava uma grande estátua, uma enorme estátua, impressionante de aparência terrível. A cabeça da estátua era feita de ouro puro, o peito e o braço eram de prata, e o ventre e as quadris de bronze. As pernas eram de ferro, os pés eram em parte de ferro e em parte de barro. Enquanto estavam observando, uma pedra soltou-se, sem auxílio de mãos, atingiu a estátua nos pés de ferro e os barro e os esmigalhou. Então o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro foram destroçados. Viraram pó, como o pó da debulha do trigo que eira durante o verão. O vento os levou sem deixar vestígios, mas a pedra que atingiu a estátua tornou-se uma montanha e encheu a terra toda. Foi esse o sonho, e nós o interpretaremos para o rei. Tu, ó rei, és rei dos reis. O Deus dos céus concedeu este domínio, poder, força e glória. Nas tuas mãos ele pôs a humanidade e os animais selvagens e as aves do céu. Onde quer que vivam, ele fez de ti governante deles todos. Tu és a cabeça de ouro. Depois de ti surgirá um outro reino, inferior ao seu. Em seguida surgirá um terceiro reino, o reino de bronze, que governará toda a terra. Finalmente haverá um quarto reino, forte como o ferro, pois o ferro quebra e destrói tudo. E assim como o ferro despedaça tudo, também ele destruirá e quebrará todos os outros. Como vistes, os pés e os dedos eram em parte de barro, em parte de ferro. Isso quer dizer que esse será um reino dividido, mas ainda assim terá um pouco de força de ferro, embora tenhas visto ferro misturado com barro. Assim como os dedos eram em parte de ferro, em parte de barro, também este reino será em parte forte e em parte frágil. E como viste, o ferro está misturado com barro. Isso significa que se farão alianças políticas por meio de casamentos, mas a união decorrente dessa aliança não se firmará, assim como o ferro não se misturará com barro. Na época desses reis, o Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído e que nunca será dominado por nenhum outro povo. Destruirá todos os reinos e daqueles reis os exterminará, mas esse reino durará para sempre. Este é o significado da visão de pedra que se soltou de uma montanha, sem auxílio de mãos, pedra que esmigalhou o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro. O Deus poderoso mostrou ao rei que acontecerá no futuro. O sonho é verdadeiro e a interpretação é fiel. Então o rei Nabucodonosor caiu prostrado diante de Daniel, prestou-lhe honra e ordenou que lhe fosse apresentada uma oferta de cereal e incenso. O rei disse a Daniel: Não há dúvida de que o seu Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos reis e aquele que revela os mistérios, pois você conseguiu revelar este mistério. Assim o rei pôs Daniel no alto cargo e o cobriu de presentes. Ele o designou governante de toda a província da Babilônia e o encarregou de todos os sábios da província. Além disso, a pedido de Daniel, o rei nomeou Sadraque, Mesaque e Abidnego administradores da província de Babilônia, enquanto o próprio Daniel permanecia na corte do rei. Irmãos, espero que tenham gostado. Por hoje é só. Aí vocês puderam ver um pouquinho da palavra de Daniel, do sonho
e de como Deus é único, né, para interpretar os sonhos que as pessoas têm. Que a paz de Deus seja com vocês. Muito obrigado e até a próxima.